Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pecuária Sergipe da Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Isabela Oliveira, sou estudante de Medicina Veterinária e vou falar sobre a administração das propriedades leiteiras. Se inscreva no canal do YouTube e deixe seu joinha. Bom, administrar é utilizar bem os recursos disponíveis. Equipamentos, instalações, dinheiro, pessoas, natureza, entre outros, tendo por objetivo alcançar melhores resultados técnicos e financeiros. Então, quais as vantagens de uma boa administração? As vantagens é ter controle do que se ganha e do que se gasta, saber quanto custa o leite produzido, ter informações sobre os animais e a área de produção, poder economizar na alimentação dos animais, comparar a evolução dos preços de insumos, facilitar a discussão com a família sobre os negócios, possibilitar a avaliação dos resultados e um bom planejamento baseado nos dados das propriedades. Sendo necessário para administrar bem uma propriedade, planejar, definir os objetivos e metas, assim como os meios para alcançá-los a partir dos recursos disponíveis, organizar, definir as áreas de produção, o número de animais, de equipamentos e de pessoas necessárias na propriedade para alcançar o objetivo que se deseja, dirigir, ou seja, distribuir as tarefas e responsabilidades aos trabalhadores das propriedades, controlar, anotar os dados técnicos e financeiros para avaliar os resultados, auxiliando assim as tomadas de decisões. Bom, então, como fazer um planejamento? Primeiro passo é identificar o que ajuda e o que atrapalha no seu negócio. O segundo passo é identificar o que se pretende, a quantidade e em quanto tempo. No caso, objetivos e metas. Assim, organize as atividades da propriedade da seguinte maneira. Primeiro, define as áreas de produção: capineira, pastagem, canavial, entre outros. Os equipamentos e as instalações, como curral, sala de ordenha, cercas, silos. Defina quais as atividades de rotina serão modificadas para alcançar os objetivos e as metas. Defina a ordem conforme cada atividade será realizada em função das possibilidades e das prioridades. Então, como controlar os dados de sua propriedade? O administrador precisa saber o que acontece na sua propriedade. Para isso, precisa anotar alguns dados em fichas de papel, guardá-los em uma pasta junto com as notas fiscais e recibos. Se possível, registrar mensalmente dados na planilha eletrônica. Alguns exemplos a fichas, eu vou dar alguns exemplos de fichas seguidos: ficha de rebanho, ficha de controle leiteiro mensal, ficha de produção e destino do leite no mês, ficha de nascimentos, ficha de mortes, ficha de cobertura, fichas de controle sanitário, fichas de despesas, fichas de receitas. Então, vou explicar sobre as 4 principais fichas. Primeiro, falando da ficha de rebanho, que vou deixar um exemplo a seguir, são anotações do número de animais por categoria em cada mês. Serve para calcular os indicadores técnicos. Primeiro, categoria: identificar a categoria do animal, se é bezerro, se é novilha, vaca ou touro. Segundo, o mês do ano. Sobre as fichas de controle leiteiro mensal, são anotações que devem ser feitas uma vez por mês para saber quanto cada vaca está produzindo, mantendo um intervalo de cada 30 dias. A partir dessas anotações, o produtor pode ajustar a quantidade de concentrado e volumoso que irá fornecer para cada vaca sem gastar mais que o necessário, como na imagem a seguir. Identificação da vaca, pode ser o nome, brinco ou tatuagem. 2. Produção da manhã, leite retirado de cada vaca na ordenha da manhã. 3. Produção da tarde, leite retirado de cada vaca na ordenha da tarde. 4. Total produzido no dia, total do leite produzido em um dia pelas vacas. Observações: são as informações observadas durante a ordenha, como, por exemplo, casos de mastite, vacas a serem secas ou providências a serem tomadas. Bom, agora vamos falar da ficha de produção e o destino do leite no mês. São as anotações que o produtor deve fazer para controlar a quantidade de leite produzido em uma propriedade e o destino do leite.
Veja a imagem exemplo a seguir. Dia seria o dia do mês. Leite vendido seria o leite retirado no dia de todos os tetos sadios destinados à venda. 3. Bezerra, leite fornecido no dia às bezerras. 4. Consumo ou consumido ou doado, leite a ser consumido no dia pela família ou doado pelos amigos e familiares. 5. Produção de queijo, manteigas, doces e etc. Leite destinado à produção de doce, queijo, requeijão, iogurte, manteiga, entre outros. E o seja total seria o total de leite produzido pela vaca do rebanho no dia. E agora vamos falar da ficha de nascimento, que são as informações dos nascimentos e que ajudam o produtor a conhecer e planejar o seu rebanho. Vou deixar o exemplo a seguir. Primeiro, número ou nome da bezerra, identificação do animal, data do nascimento, a data de nascimento da bezerra, sexo, se é macho ou se é fêmea, número ou nome do pai, dado ao bezerro, número ou nome da mãe, seria o nome ou o número da vaca que pariu. 6. Pelagem ou sinal. A pelagem descreve as cores da bezerra e o sinal ajuda a identificar o animal no rebanho, caso perca o brinco. 7. Peso. O peso da bezerra no dia do nascimento. E o 8. As observações.